Vamos iniciar, mais uma vez, os estudos do livro Os Mensageiros. Hoje, amigos, vamos estudar o capítulo 20. Então, vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Deus, agradecemos pelas suas consolações, pela vida, que possamos sentir o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Estamos na primeira página, livro Os Mensageiros. Hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar o capítulo 20, de nome Defesas contra o Mal. André Luiz está ouvindo os esclarecimentos do orientador Alfredo. André Luiz encontra-se no posto de socorro Campo da Paz, em que ele está recebendo instruções do mentor Aniceto. E André Luiz e Vicente, eles estão na vida espiritual recebendo instruções em que Alfredo está esclarecendo a respeito das defesas contra o mal. Lembrando, amigos dos estudos, que André Luiz está num ambiente em que, em volta deste posto de socorro, encontra-se um umbral, uma região de sofrimento em que os irmãos que não aceitaram as corrigendas, as orientações do Evangelho do Senhor Jesus, o recomeço, o arrependimento, estes irmãos se encontram nesta região de sombras, de revoltas, e o posto de socorro, como os demais postos, tem a incumbência de auxiliar, ajudar e assistir estes irmãos. Mas, como Alfredo vai esclarecer durante o estudo, o capítulo que nós estamos estudando hoje, o capítulo 20, não podemos ser negligentes diante da malícia humana, das tiranias, das vaidades, em que Alfredo diz que são necessários defesas em que eles se isolam destes irmãos revoltados, perigosos e violentos, ainda nesta fase da imaturidade espiritual. Então, amigos, vamos detalhar estes esclarecimentos, vamos ponderar as necessidades de desenvolvermos princípios libertadores contidos, citados, mencionados no Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos para a tela seguinte. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens a estudar: materialismo e defesas. André Luiz está ouvindo elucidações de Alfredo, e Alfredo esclarece que estes irmãos que se encontram no umbral, nestas regiões, eles já cristalizaram ideias maliciosas que contrariam as leis divinas. E André Luiz, ao ouvir estas ponderações profundas do irmão Alfredo, segundo Alfredo, ele diz o seguinte a respeito destes irmãos, que são organizações criminosas naquelas regiões variadas do umbral. Segundo Alfredo, ele diz o seguinte: estes irmãos querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar, e entram em perene conflito com o Espírito Divino da lei. Isto é, amigos dos estudos, segundo Alfredo, os irmãos que se encontram nestas regiões,
Eles não aceitam as corrigendas. E Alfredo diz que são desventurados, verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Isto é, ninguém permanece em situação de revolta, em situação de crueldade, de maldade permanentemente. Existe um momento em que o espírito tem uma necessidade de viver a sua auto-libertação. E, segundo Alfredo, estes irmãos e todos nós, de alguma forma, resistimos às corrigendas, às correções necessárias, a fim de que possamos nos desvencilharmos, nos desligarmos dos velhos comportamentos, das velhas rebeldias que ainda insistem em determinar os nossos destinos. E com isso, irmãos, essas ideias de apegos à vida material, priorizar a matéria, esquecendo a alma, a humanidade, esquecendo as vidas e priorizando o mundo transitório, são valores do materialismo. E, por sua vez, o materialismo identifica aspectos limitantes da evolução. Se eu estou priorizando, dando importância à matéria no sentido de acumular, no sentido de viver o mundo de paixões, o mundo corporal com a sua natureza ainda animalizada, eu estou negando a minha imortalidade. Com isso, eu não consigo avançar em minha espiritualidade. Amigos, como é importante nós meditarmos, procurar a espiritualidade mediante disciplinas espirituais, quais sejam a oração, a caridade, a introspecção, pensar, ponderar antes de agir, buscar a água viva do Mestre Jesus, o Mestre que, com seu exemplo, com a sua profunda e infinita espiritualidade, nos ensinou a sermos servos de todos, procurarmos ser úteis ao nosso Mestre, ao cristianismo primitivo na sua origem. Então, irmãos, a defesa contra o mal se inicia com a nossa reforma íntima. Se eu estou ainda com as ambições exageradas, excessivas, eu estou defendendo o mal. Se eu estou vivendo uma vida sem nenhuma utilidade para o Cristo, um vazio existencial, estou defendendo de alguma forma o mal, o desconhecimento da verdade. Então, irmãos, vamos procurar nos esclarecer, vamos beber desta fonte chamada doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Vamos então para a tela seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos em que Alfredo, responsável pelo posto de socorro Campo da Paz, está explicando ao André Luiz as situações que ocorrem neste ambiente do posto diante de irmãos desequilibrados que vivem nas proximidades do posto. Então vamos para a leitura, a fim de que possamos ter notícias, esclarecimentos da vida espiritual. Narração André Luiz. Nosso posto está colocado aqui, igualmente, como ovelha em meio de lobos e, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos.
As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Momento na leitura. Irmãos, segundo Alfredo, ele informa que as organizações dos nossos irmãos, isto é, estes irmãos que se encontram nas regiões das sombras, do umbral, são organizações criminosas e elas são vastíssimas. Isto é, elas existem em número imensurável, existem em quantidades consideráveis. E estas organizações vibram, elas tentam manipular, obsidiar nós, espíritos encarnados, quando somos invigilantes. Vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e Alfredo diz que estes irmãos, a maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Isto é, segundo Alfredo, estes irmãos que se encontram nas regiões desequilibradas, estas regiões cruéis, nefastas, são irmãos perversos, criminosos, que tentam impedir a marcha, o progresso, o avanço da humanidade. É claro que a humanidade encarnada, ela em sintonia com estes irmãos, criam guerras, discórdias, conflitos. Então, nós estamos sendo convidados, todos nós, a evangelizar os nossos corações. Nós não podemos viver e agir com as aparências, procurando improvisar uma forma de vida, vivendo personagens e não a personalidade do Cristo em nós. Devemos viver o inusitado com Jesus, o novo com Jesus, uma nova vida, uma nova história. Então, Alfredo, ele, ao esclarecer uma parte, um trecho do capítulo 20 do livro Os Mensageiros, que estas organizações criminosas são entidades diabólicas no sentido de contrariarem, negarem o Evangelho, a Boa Nova, as leis de Deus, as leis inteligentes do universo, que permitem que todos nós possamos melhorar, resgatar o nosso Deus interno, o nosso Cristo interno. Então, irmãos, vamos perseverar nos caminhos que levam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na página 4, Correspondências Doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo, hoje tendo como objeto o capítulo 20 do livro Os Mensageiros. Tal conteúdo menciona a respeito das condições difíceis que estes irmãos que vivem no umbral, eles se organizam com o intuito de obsidiar, de prejudicarem as vidas dos encarnados. É claro que não existem vítimas, nós permitimos tais sintonias maléficas. Então vamos procurar respostas fundamentadas na doutrina espírita. Hoje nós temos o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 20, em que Allan Kardec explica a respeito dos comportamentos, das atitudes, da imperfeição moral. Então vamos à leitura.
Artigo 20. Código Penal da Vida Futura. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Finalizamos, amigos dos estudos, o artigo 20 do Código Penal da Vida Futura, no quadro 1º, em que Allan Kardec explica que todos nós possuímos o anjo de guarda, o guia, e tais comportamentos dos protegidos, uma vez que estes protegidos, todos nós, começamos a reagir de forma positiva, com uma renovação, os nossos protetores se aproximam e amparam todos nós, no sentido de nós escolhermos os caminhos do progresso, do trabalho, da elevação espiritual. No quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 913. Vamos à leitura. Livro dos Espíritos, questão 913. Pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Finalizamos a leitura da resposta, lembrando que eu apresentei somente uma parte da resposta. Mas segundo a questão 913, a origem das problemáticas humanas, dos nossos comportamentos transgressores, é o egoísmo. Então estes irmãos que se encontram nestas regiões não aceitando uma nova vida, uma corrigenda, um comportamento voltado às leis divinas, a questão de fundo, segundo a resposta 913, é o egoísmo, a negação da nossa condição de espírito imortal, criado por um Pai da vida, por uma causa inteligente. E a resposta ainda orienta que devemos estudar todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E nós temos agora o quadro 3, trazendo o Evangelho do Senhor Jesus. Quadro 3, Evangelho, Mateus, capítulo 10, versículo 16. Jesus assim falou: eis que vos envio, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Irmãos, segundo o Mestre Jesus, ele diz que nós devemos agir com prudência como as serpentes e simples como as pombas, porque o movimento é para dentro de nós. Existem os descuidos e os acertos, a aceitação da bondade ou a aceitação do erro. Tudo é uma questão conceitual. Devemos entender que a vida ela deve ser estudada, analisada, e devemos optar, escolher princípios libertadores, não falsos princípios, falsos conceitos de vida. Na medida em que vivemos ainda com as ilusões, não conseguimos avançar em nossa espiritualidade porque há uma certa valorização de forma excessiva ao mundo impermanente, ao mundo transitório. E na medida que Jesus fala que devemos ser prudentes como serpentes, porque as nossas atitudes, ações
devem ser observadas, calcular os riscos, perceber qual o caminho que vai assegurar o equilíbrio, a moderação. E, segundo o capítulo 20, Alfredo lembra um conto em que havia um mestre, um sábio, que ao passar por um caminho, uma serpente alcançou ele e, de alguma forma, fisgou, mordeu o mestre, o sábio. Este sábio orientou a serpente que ela não agisse desta forma, porque ela poderia ter consequências. Próximo disso, amigos, estou resumindo. E uma vez que a serpente entendeu, assimilou as palavras do sábio, esta mesma serpente deixou de se defender, deixou de agir com a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, dos pombos. Então, esta variação do equilíbrio e da simplicidade que Jesus apresenta, este conto identifica muito bem isso, porque a serpente, ela deixou de agir com prudência. E uma vez que ela negou a autodefesa, ela começou a ser agredida por todos. E um dia, o sábio, ao passar por aquele caminho, a serpente estava toda ela com lesões, ferida, enfim. O sábio orientou ela que ela não entendeu a orientação, porque o sábio diz que ela deveria evitar as agressividades, mas não negar a defesa. Então, irmãos, vamos defender das nossas tendências, inclinações, vamos procurar agir mudando, modificando em nós, para que a nossa defesa não fique contaminada com as nossas ilusões, os nossos equívocos. Então, a verdadeira defesa contra o mal, que ele existe dentro da gente e fora de cada um de nós, é procurarmos a prudência e a simplicidade. Isto é, prudente em observar os movimentos das nossas inquietações, e simples porque devemos ter alegria de viver, lembrando uma carta de Paulo de Tarso. Regozijai-vos sempre, assim falou Paulo, alegrai-vos sempre. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Agradecemos pelo apoio aos estudos da série André Luiz. Então vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Deus, agradecemos pelo estudo de hoje e que possamos sentir a Tua presença de paz, misericórdia e erguimento. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.